Chorou quem não dormiu, me cobriu e protegeu. 7, 14, 21. Nossos caminhos não têm pé, nem cabeça, começo ou fim. Sempre se cruzam, cruzando os opostos. Sua presença é mistério, onde a única chave de acesso é a fé. E a fé foi a única fita que me restou. O segredo do mundo guardado, o portal da pineal pro Orum, a melanina, o dito pelo não dito, o feito pelo desfeito. Eu sou a boca do mundo, que reside no silêncio e se acentua no barulho. E foi em meio a tanta desgraça que vi a graça de sua gargalhada como um grito de guerra. E aí, eu me levantei, uma firma. Salve, quebrada! Licença para chegar na sua casa, nos seus ouvidos e para estar presente junto ao seu coração, estabelecendo conexão entre as nossas ancestralidades, certo? Axé. Firma no seu coração a importância desse nosso encontro. Firma bem esse dia, esse momento. Estamos dando continuidade às nossas histórias, às nossas virtudes, quebrando traumas transgeracionais e fertilizando um novo amanhã, tá ligado? As palavras nunca voltam vazias se convertidas em ações. Até porque não agir também é uma escolha, também é uma ação. Leva isso pra sua vida, tá ligado? Pra tudo que você for fazer nesse chão, mas leva mesmo. Muita gente morreu pra nós estar aqui hoje. É nosso dever honrar nossos ancestrais e a nossa própria história. No momento em que registra essa fita, nós está confinado em casa devido a uma pandemia cabulosa. Os que não têm essa opção, eu sei que tá no corre. Afinal, nós sabe bem o que eles dizem sobre a segunda, né não? Baseado nisso, independente de como você se encontra, aonde você se encontra, eis aqui uma proposta de uma viagem em conjunto. Eu visitarei o meu âmago e você visitará o seu. Essa jornada é empírica. Imagine que estamos de frente ao espelho de Oxum, criando o mundo com as nossas próprias mãos e com nosso próprio senso. Eu sei que não te contaram, que na real te disseram o contrário. Mas você é divindade em terra, parça. E já tá mais do que na hora de você assumir o controle de si. Tá na hora de fazer magia. Transformar esse chumbo no seu peito, esse chumbo imposto em nossa história, em ouro. Ouro puro, maciço. Tá na hora de parar com a insistência de caber em mundos que não foram feitos pra você. Tá na hora de olhar com cuidado. Olhar com cuidado pro espelho e enxergar você. Esse disco foi criado dessa forma. Do Banzo ao Orum retrata a minha vida e a minha conexão com a música por meio da ancestralidade que se encontra em constante movimentação de expansão e de redescobrimento. Essa jornada que se inicia desdobra o tempo, a lógica e todos os filtros que somos condicionados a utilizar como validação e entendimento de nossa existência e do sentido da mesma em meio a essa diáspora que vivemos. Antes de mais nada, é importante deixar pontuado uma fita. Eu não falo de ancestralidade com quem não tem sensibilidade para a mesma. Então, aqui já fica subentendido para quem se destina ao direcionamento energético proposto nessa jornada, certo? Imagina aqui comigo, uma criança no alto de seus 7, 8 anos, em meio a uma infância repleta de cenários e simbolismos violentos. Fruto de um relacionamento interracial nordestino. Imaginou? Parece o mesmo enredo de tantas vidas nesse Brasil de meu Deus, certo? E de fato é. Algo tão normal nas vivências que se evidenciam de diversas formas que é fácil concluir que esse cenário tem uma origem, que precisamos atravessar séculos, bater cabeça e costurar os detalhes desses trapos que dizem ser a nossa história para, quem sabe, chegar próximo de ter o devido entendimento desse processo cabuloso que culmina nessa neurose que vivenciamos hoje em dia. O Brasil nasce de estupros e sequestros. E coitado de quem pensa que é só no quintal alheio que teve luta. Muito sangue foi derramado nesse chão. E não foi só o nosso, não. Frente à escravidão, quilombagem, resistência. Pós-escravidão, quando já não era mais economicamente interessante, nos culparam pela mesma. Diziam que a escravidão foi um ato benevolente de tentar nos ensinar a sermos seres humanos. É isso mesmo, cachorro. Sem tirar nem pôr. Não sou eu que estou inventando. Essa é apenas uma vírgula da imensa história que não nos contaram. E assim nascia em berço esplêndido uma ânsia por uma ordem em progresso, conduzida pela branquitude, utilizando-se da miscigenação para que as forças africanas e indígenas não pudessem interferir esse processo, para que continuassem submissas.
ao mesmo tempo em que eram distanciadas de sua própria força, com a miscigenação em seus múltiplos sentidos sendo a causadora disso. Posso dizer que deu certo, mas não muito. Afinal, eu tô aqui falando e você tá aqui ouvindo, certo? Mas muita gente não tá. E muita gente só ouve, mas não faz. Entende como é cabulosa essa fita? O barato é louco demais, cê é louco. Eu fico cabreiro de verdade. Eu penso 1000 fitas, vou enlouquecer, mas enfim. Com o passar dos anos, tudo isso foi esquecido ou simplesmente tirado de nosso senso existencial como algo importante de se saber. É aquela história. Uma mentira, quando é reforçada milhares de vezes, por milhares de meios e métodos diferentes, acabam se tornando verdade. Ou apenas deixando de ter importância, sem nem sequer passar pelo nosso imaginário, que já se encontra completamente preenchido por um Deus branco e milhares de valores, conhecimentos e condições ocidentais, brancas. Em nosso imaginário, estamos sempre correndo atrás deles e fugindo de nós mesmos. Correr cansa, né, tio? O não pertencimento alastra, perfura, dói, machuca. Eu tô bem ligado nessa fita. E frente a isso, nos tempos atuais constatamos que toda essa fita acabou gestando diversos buracos existenciais, solidificando hierarquias raciais e diversos modelos sistêmicos padronizados, inquestionáveis, hoje em dia pertencentes à norma, que graças à miscigenação que deu certo, ninguém sabe de onde veio, para onde vai e por que continua tão presente em nossas vidas. É o famoso, sei lá, tio, só sei que foi assim e nós só tá seguindo o nosso baile. Mas isso é pano demais pra manga e o intuito aqui é outro. Como eu tava dizendo, imagina comigo, uma criança no alto dos seus 7, 8 anos, em meio à infância repleta de cenários e simbolismos violentos, fruto de um relacionamento interracial nordestino. Em uma certa noite, em meio a um desses cenários turbulentos, essa criança, no alto da sua angústia, desceu para a Avenida Luiz Pequini, na Vila São Pedro, em São Bernardo do Campo, que era onde ela morava. Nesse momento, estava à procura da sua mãe que havia sumido, e algo marcante aconteceria. Uma mulher idosa, cuja pele brilhava como a noite, o encontrou e disse coisas que lhe atravessaria pelo resto da sua vida. Com ferro você foi ferido, com ferro você vai voltar. Com ferro você foi ferido, com ferro você vai voltar. Com ferro você foi ferido, com ferro você vai voltar. Essa fita ecoou em mim por anos. Fixa bem essa frase no seu coração. Talvez ela mude a sua vida, assim como mudou a minha também. Essa criança de que falei até agora sou eu. Foram 3 ciclos de 7 anos, 3 ciclos em que eu lidei com as contradições da vida, com as imperfeições dos traços que não foram feitos pelas minhas mãos, mas sim por mãos pálidas, que ainda por hora, mas só por hora, comete o ato falho de desenhar os cenários que compõem as nossas vidas e as nossas trajetórias. Meus olhos ficam marejados só de lembrar e ao mesmo tempo constatar que essa dança entre o banzo e o orum, ela é uma fita marcante e ainda presente em cada um de nós. Conviver com essa alternância de forças dentro da gente pode gerar caminhos frios, dolorosos, sem volta, onde nós perdemos de nós mesmos, da vida, de tudo. Muitos dos nossos são internados em manicômios, presos, se perdem nas drogas, no crime ou se vão por não conseguirem mais assimilar tanta energia no corpo, na mente, na alma. O barato é louco. A ancestralidade puxa de um lado e as neuroses fruto dessa diáspora puxa do outro. Eu tô bem ligado o quanto que conviver em meio a isso é cabuloso. Ainda mais quando a gente vai sentindo essa ancestralidade desde criança, na adolescência, até mesmo adulto ou velho, sem nem saber o que de fato é isso, sem nem saber ou sequer ouvir a respeito desse nome e seu significado. Ancestralidade. Para muita gente, isso não faz o menor sentido. Muita gente nem sabe o que é essa fita. Quando não temos nenhum referencial, nenhum ponto de apoio, o que nos sobra é nos referenciar e nos apoiar com aquilo que sempre se apresentou como a cerne e razão de tudo. O que seria isso se não fosse a branquitude? Eu mesmo só consegui começar a romper esse ciclo quando eu tive o entendimento ao pisar dentro de um terreiro pela primeira vez e ouvir de entidades que sempre me acompanharam toda a minha ligação com a música e meu encontro com aquela preta velha sendo descrito, na lata, sem boi, sem eu nem sequer abrir minha boca. Não teve como, pai. Quem é da mandinga tá ligado como esses bagulho é sinistro. Novamente ecoa. Com ferro você foi ferido, com ferro você vai voltar. Com ferro você foi ferido,
Com ferro você vai voltar. Mas afinal, o que seria o ferro nesse balaio todo? Depois de muitos anos me perguntando isso, me brotou no coração essa resposta. O ferro é uma representação da tecnologia que abre os nossos caminhos. O ferro está presente em nosso sangue, parça. O ferro está presente em tudo que tange os nossos caminhos, as nossas ciências. O ferro está presente desde os primórdios da Terra. E foi também a partir do mesmo que nossos povos se desenvolveram. Tenha em mente que Ogum é o detentor desse ferro, dessa tecnologia, e que seria muito superficial perceber essa tecnologia com olhos e sentidos ocidentalizados. A tecnologia, o ferro nesse caso, nada mais é do que o condutor da inventividade, da abertura de caminhos, do tecimento de novas possibilidades. E mesmo em meio a choro, sangue e vela, eu sempre acreditei numa nova história, em um novo mundo, como se algo dentro de mim vibrasse essa fita. A ancestralidade grita a necessidade de voltar para casa em qualquer circunstância. Eu preciso ir, mas também preciso voltar. Preciso trazer essa inventividade e seus frutos para cada irmão e irmã que eu trombar no meu caminho. Preciso cultivar essa necessidade da inventividade em nosso âmago. Esse ferro que me feriu é a tecnologia sendo utilizada por mãos indevidas, por mãos brancas. O ferro que nos fere é a nossa sabedoria, é o nosso senso criativo, é a nossa energia que tange o movimento do mundo sendo manipulada através desse roubo circular que nos aflige. Essas mãos brancas são as responsáveis por tecer sistemicamente esses enredos de cativos e de violência que nos fere e acaba por interromper o curso divino ao qual somos destinados por essência a vivenciar, ao qual, inclusive, já vivenciamos e inevitavelmente vamos voltar a vivenciar. Afinal, o futuro é ancestral. Esse ferro que me feriu é um modo de vida que foi imposto à minha família, geracionalmente, até chegar em minha mãe e, consequentemente, a mim. É um modo de vida que foi imposto à sua família. É um modo de vida que gera os demônios e cenários que nos afligem diariamente. É o modo de vida que fomos submetidos há tantos séculos atrás, com o sequestro e a escravização pelas mãos brancas. O ferro que fere é o do revólver, das relações interraciais que nos geram tantos buracos, é o ferro das grades escolares que não contam as nossas histórias, é o ferro das vigas de concreto que permeiam os nossos horizontes, que nos afastam da terra, dos rios, do mar, dos pássaros, da vida. É o ferro que forma a estrutura de nossas casas e de nossos trabalhos. Tudo isso fere. Nós não foi feito para isso. Nós foi feito para voltar. E eu, felizmente, voltei. Voltei os olhos para a África, para a formação histórica desse país. Voltei os olhos para as divindades pretas. Voltei os olhos para mim, para nós. Com ferro, com microfone em mãos, através do hip hop, cultura de ferreiro, eu voltei a conduzir meu próprio caminho, a tecer um novo mundo. Voltei a utilizar o ferro de forma fundamentada, a tecnologia de forma fundamentada. Voltei a ser Dogun. Voltei a ser o filho da inventividade pela necessidade da mudança rumo à excelência de nossa potencialidade sendo exercida em terra. Eu distorci o tempo e fiz o futuro ser ancestral. Com ferro eu fui ferido, com ferro eu voltei. Dentro de um estúdio, pela primeira vez na vida, tendo a bênção de encontrar quem anteriormente já fora anunciado em meus caminhos, eu conheci Victor Machado, o V-Box, alguém que também cultiva e semeia sua ancestralidade de forma inventiva. Ele foi o responsável por essa alquimia, junto a mim e Vicky Oliveira, uma Iabá de Oxum que derramou mel nesse disco através de sua voz. E assim nasceu do Banzo Aurum, como um sopro. Em uma noite me veio todo o conceito do disco, nome das faixas, atmosferas, tudo. E eu entendi o porquê. Foi como um presente e um novo começo de novos caminhos a serem trilhados. Foi uma fita bem louca. Meus 21 anos passavam como um flash. Eu sentia uma energia enorme em volta do meu corpo. Eu chorava, sorria, era 1000 fitas acontecendo, parça. Banzo Aurum nasceu ao mundo no dia 27 de outubro de 2018, completando o ciclo do 7, onde eu fiz 21 anos. Quando eu falo que o futuro é ancestral, eu me embaso em todos esses acontecimentos em minha vida. A preta velha que me encontrou é o passado se anunciando como o meu futuro. É o encontro com a minha ancestralidade que viria dar base para o nascimento desse meu primeiro disco. Em uma perspectiva maior, o futuro é ancestral porque precisamos voltar os nossos olhos e sentidos para tudo aquilo que somos antes daquilo que eles nos condicionaram a ser. É assim que se cultiva um novo amanhã. É abrindo caminhos,
fazendo descobertas, nem que seja com o peso da solidão temporária, mas com o sentimento de que fará sentido na hora de voltar e partilhar. Distorça o tempo, se refaça, reconstrua, não tente caber em mundos que não foram feitos por suas mãos e nem pra você. Vai e faz acontecer, parça. A ancestralidade é tecnológica por si só. E essa tecnologia é inevitavelmente ligada à sua melanina, ao nosso encontro, de nossos corações. Ela mora dentro de você, de mim. Ela vibra, grita e espera pela nossa percepção ansiosamente para te envolver, para nos envolver de mandinga, magia e um axé imensurável. Você é divindade em terra e eu acredito em você. Vai lá, Zika. Crie o seu próprio mundo. Do Banzo ao Urum, seja Exu em terra. Por mim, por nós.